Marinette contará todo o segredo para o Adrian sobre o Gabriel Agreste. O que isso pode resultar na série? Bem, se você quiser entender, é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hará e vamos falar sobre isso. Bem, como todo mundo sabe, a Marinette escondeu para todo mundo que o poder absoluto foi usado e que esse poder foi usado no universo. Basicamente, só ela e a Alex sabem esse segredo e provavelmente a Layla, mas não temos certeza disso. Bem, mas só que aí que vem a questão. Basicamente, a Marinette teve seu segredo revelado no episódio revelador para a Alia. A Alia descobriu e falou para a Marinette que ela deveria contar para o Adrian, pois isso era o melhor para ele e que o Adrian que tem que decidir se ele vai gostar dessa notícia ou não. E a Marinette não pode decidir para o Adrian tudo. Então, a partir desse episódio dá a entender que a Marinette pode acabar contando ou para a Alia ou para o Adrian finalmente que o poder absoluto foi usado. E bem, basicamente isso pode ser uma coisa que ninguém sabe exatamente como vai acontecer na série, mas a Marinette vai contar para o Adrian em algum momento que o pai dele era o Gabriel Agreste. Não sabemos se o poder absoluto foi usado, mas que o pai dele é o Gabriel Agreste. Bem, o que podia acontecer na série seria a Marinette contar para o Adrian que o pai dele é o Gabriel Agreste e na verdade ele era o vilão esse tempo todo, né, na série. E isso poderia mexer muito com o Adrian, né, de alguma forma. E basicamente, finalmente a Marinette pararia de ter tantos segredos com o Adrian. E isso seria algo que iria vir graças a Alia, que aconselhou ela de falar esse segredo. Bem, como Adrian iria reagir a isso, não sabemos, mas podemos teorizar não só isso, mas algumas outras coisas relacionadas a esse assunto. Bem, existe uma possibilidade de talvez, na verdade, não o Adrian exatamente saber esse segredo, mas a primeira pessoa que saiba seja a Alia. Foi mostrado no episódio revelador quando a Marinette revelou esse segredo indiretamente para a Alia, e depois da Alia ter sua memória alterada pelo Cat Noir, a Marinette fala para a Alia que ela tem um segredo que pode fazer a Alia odiar a Marinette. E basicamente isso dá a entender que a Marinette vai querer contar para a Alia em algum momento esse segredo. Tanto que a Alia diz que vai tentar ajudar a Marinette contra esse segredo que ela não contou para ela. Então, basicamente, em algum momento a Alia pode descobrir também que a Marinette sabe que o Gabriel Agreste é o Monark, e assim como a Marinette é a Ladybug. Então, talvez a primeira pessoa que a Marinette vai contar, na verdade, vai ser a Alia. Mas será mesmo? Será mesmo que na verdade ela vai contar diretamente logo para o Adrian? Mas aí vem uma pergunta. Por que a Marinette não contou para o Adrian porque o seu pai é o Monark? Vamos explicar agora para você. Basicamente, a Marinette ela tinha muita vergonha de conhecer o Adrian e tinha muito medo de falar com o Adrian. Depois de muito tempo, ela começou a se aproximar mais do Adrian e mostrar mais a sua paixão por ele, né? E basicamente, ela finalmente tomou coragem de enfrentar seus medos e conquistar o Adrian. Então, basicamente, demorou muito para a Marinette conseguir se aproximar do Adrian dessa forma, sem ter tanta timidez que ela tem. E aí, a Marinette, ela começou a namorar o Adrian e agora eles são um casal. Então, basicamente, a Marinette tá namorando com o Adrian faz poucos. Então, talvez a Marinette ela não conta para o Adrian esse segredo, não só pelo fato que isso pode magoar o Adrian ou ele pode ser akumatizado, mas não pelo fato que o Adrian pode ficar chateado, mas sim pelo fato que talvez isso pode acabar com o relacionamento da Marinette com o Adrian. O Adrian não sabe quem é a Ladybug, que ela é a Marinette, mas basicamente o Adrian saber que seu pai é o Monark pode deixar ele tão irado ou tão triste que ele pode nem sequer nem mais querer namorar a Marinette. Isso pode mexer muito com o Adrian. Então, isso pode ser um medo da Marinette, de talvez o seu relacionamento acabar depois da Marinette contar que seu pai era o Monark na série. Bem, basicamente isso pode ser um motivo. Mas também é mostrado que a Marinette falou que é porque esse segredo pode ferir o Adrian. E se ele for akumatizado depois que ele descobrir isso? Será que a Marinette está esperando o momento certo? Bem, vamos chegar agora com a teoria. Será que o Adrian poderia ser akumatizado? Bem, depois que o Adrian saber que seu pai era o Monark, com certeza ele seria akumatizado. Layla Rossi iria aproveitar esse momento e akumatizar o Adrian em algum momento. E talvez assim ela descobriria que o Adrian é o Cat Noir. Será que viria um Cat Blank 0.2 na série? Ou uma versão totalmente diferente do Cat Noir? Isso é um mistério, mas existe uma possibilidade do Adrian ser akumatizado em Cat Blank novamente ou uma versão desse tipo, pois a série dá a entender que ele pode ser akumatizado novamente.
Bem, basicamente o Adrian descobriu que seu pai é um monarca é um bom motivo para a acumatização. Mas o que dá a entender é que talvez não seria o Adrian que seria akumatizado. Agora vamos para outra teoria. E se a Marinette for akumatizada? Bem, basicamente a Marinette ela tá carregando um fardo muito grande, segurando esses segredos não só sobre o Gabriel Agreste, mas entre outras coisas também. Basicamente, ela não pode contar pro seu amor que o pai dele é o Monarque. E isso vai mexer muito com ela. Mas e quando ela contar para o Adrian? E o Adrian fica tão chateado que não vai nem mais querer namorar a Marinette e vai ficar igual o Adrian que a gente conhecia nas temporadas. Basicamente, a Marinette ela vai ver o seu namorado terminar com ela. Não só por isso, mas por tudo que a gente vê na série também. Basicamente, a Marinette seria akumatizada. Ao que dá a entender tudo na série, pode ser a Marinette akumatizada. E aí, basicamente, ela akumatizada seria tipo uma guardiã dos Miraculos vilã. Então ela poderia ser uma vilã, uma das mais fortes da série, ou a mais forte que a gente viu até agora no momento. Basicamente a sua identidade seria revelada para Layla Rossi, isso se ela já não saber. E basicamente Adrian e todos os heróis teriam que enfrentar a Marinette. Basicamente isso faria então eles terem que enfrentar uma versão da Marinette finalmente akumatizada, que é algo que todo mundo espera até agora na série e não aconteceu. Bem, isso é uma possibilidade. Mas e aí, qual é a sua opinião? O que você acha que pode acontecer na série? A Marinette pode contar esse segredo para o Adrian e finalmente esse segredo for revelado? Não sabemos exatamente ainda, mas existem essas chances. Diz aí nos comentários o que você acha. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado. Eu espero você no próximo vídeo, então até!